Mas o que é um calorímetro, né? A gente fala tanto de calor dentro de um recipiente, troca de calor na verdade, e o calorímetro ele vai ser uma peça fundamental nesse estudo sobre as trocas de calor. O calorímetro é um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Essa é a base de todo o calorímetro. Então nós temos aqui um exemplo de um calorímetro, tá aqui, ok? Esse aqui é o meu calorímetro. O que na verdade ele faz? Eu coloco ali dois materiais para eles interagirem entre eles, trocar calor. Lembra que sempre do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, isso vai ocorrer espontaneamente. Nesse caso, quando eu colocar ali dentro, eles estão isolados. Isolados de quem? Eles são isolados do meio externo. Joia? Eles estão ser isolados aqui do meio externo. Porque na verdade ocorre quando, por exemplo, eu pego lá um copo, copinho, e coloco lá água nesse copo, e depois coloco um cubinho de gelo lá dentro dele, como a gente viu em algumas explicações. A gente sabe que a água troca energia com o cubinho de gelo, ok? Há uma transferência de energia da água para o cubo de gelo, a gente já viu isso. Só que se esses dois corpos que estão interagindo, esses dois meios que estão interagindo, eles não estiverem isolados, eles também vão trocar energia com o ar que está ao redor desse corpo, desses dois corpos, desses dois meios, ok? Então, uma troca de calor com um terceiro meio aqui, que nesse caso é o ar, joia? E aí, há uma perca de energia para o ar. O que o calorímetro faz? Ele isola esses dois meios, que nesse caso seria a água e o cubinho de gelo, e há apenas troca de calor entre esses dois corpos, esses dois materiais, ou esses dois meios, ok? Esses dois materiais, perdão, ok? E então, esse calorímetro vai ter essa função de isolar termicamente do meio externo, que nesse caso é o ar em volta, ok? E aí nós temos um exemplo bem clássico de um calorímetro, que é as garrafas térmicas. O que na verdade é essa garrafa térmica? Que na verdade ela tem a função? Ela tem a função de manter o material que for colocado ali dentro, o líquido que for colocado ali dentro, isolado do meio externo também, que é a função do calorímetro. Quando eu coloco, por exemplo, café ali dentro, eu quero isolar ele do meio externo para que ele não esfrie, né? Então, a função do calorímetro é manter o café lá dentro quente, manter a troca de calor só ali internamente. Por mais que eu queira, eu sei que qualquer calorímetro ele vai ter suas falhas. Então, não existe um calorímetro perfeito. Então, quando a gente fala, por exemplo, da garrafa térmica, a gente sabe que depois de algumas horas o café vai acabar esfriando. Isso porque esse calorímetro não é perfeito. Ele é um bom calorímetro, mas ele ainda há perca de energia para o meio externo. Mas para estudos rápidos eu consigo fazer cálculos com esse calorímetro, ok? Então como é que funciona esse calorímetro, que é a minha garrafa térmica? Ele tem paredes internas que são feitas de vidros. Na verdade ele tem duas paredes de vidros separadas, e entre esses duas paredes de vidro existe o vácuo. E essas, por serem vidro, eles já são mal condutores de energia. Então, vai haver uma dificuldade de troca de calor, pelos dos processos que a gente viu, por condução. Por que por condução? Porque a garrafa é um sólido. E o processo de propagação de calor é por condução. E também por haver uma distância entre as duas placas de vidro, e entre eles haver o vácuo, por causa dessa distância entre esses dois vidros, há uma dificuldade também de propagação por irradiação, ok? As faces, por serem espelhadas, dificultam a propagação de calor por irradiação. Então vai ter uma dificuldade de transferência de calor por condução e
por irradiação entre as duas placas de vidro. Tá? Se isso não ocorresse, se eu tivesse apenas, por exemplo, uma placa de vidro colada nessa placa de plástico aqui, e o café em contato com essa placa de vidro, o café ia transferir energia para a placa de vidro, ok? Se tiver só uma, e o vidro ia transferir energia diretamente para a placa de plástico que tem aqui, e o de plástico ia transferir para o meio em volta dele, ok? Então o café ia ficar quente por muito pouco tempo. Então esse é um calorímetro. Calorímetro não ideal, mas ele é um calorímetro, ok?